Aleluia! Graça e paz, tudo bem? Nós já vamos começar, mas enquanto isso, quero que você compartilhe esse link com alguém, amém? Eu creio que essa palavra ela vai chegar a pessoas que necessitam. Então compartilhe aí esse link com alguém, amém? Aleluia, amém? Oh glória! Quero te convidar a colocar o seu coração diante do Senhor, amém? Nós vamos orar a Ele e certamente Ele estará ministrando ao seu coração, amém? Feche seus olhos, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós queremos dizer que Tu és bem-vindo, Senhor. Obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está conectada conosco. Oh Deus, eu creio, Senhor, no poder da Tua palavra. Eu creio, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, uma noite onde nós vamos mergulhar na Tua presença. Nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Eu declaro, Senhor, um tempo onde a Tua palavra vai correr, Pai. Vai correr de uma forma tão veloz, Pai, e vai produzir tanto, Pai. Tanto, Pai. Ela vai fazer aquilo que lhe apraz, Pai. Eu quero dizer, Senhor, faça aquilo que o Senhor deseja, Pai, nessa noite. Ministra os nossos corações. Tu és aquele que sonda e conhece as nossas vidas, o nosso interior. Portanto, Pai, nós dizemos a Ti, fique à vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, glória a Deus, que bom que você está aí conectado conosco. É um prazer aí estar compartilhando essa palavra que Deus tem nos dado. Amém. E hoje eu quero compartilhar algo da parte de Deus para sua vida e eu sei que ela vai produzir vida dentro de você, porque é a vontade de Deus, amém? Nós vamos falar hoje sobre o quanto é importante que nós vivamos uma vida de fé. Sabe, querido, falar de fé nesse tempo é algo tão necessário, é algo tão, de fato, necessário mesmo, como eu disse, é algo essencial, que nós precisamos, amém? E Deus quer que eu e você aprendamos sobre isso, que eu e você escolhamos de fato viver uma vida de fé, amém? Muito mais do que uma religião, muito mais do que seguir uma igreja, né? Mas nós precisamos ter uma vida de fé, amém? Aleluia. Eu quero te convidar a você abrir a palavra de Deus. Se você estiver com uma Bíblia aí, abra na Epístola de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, amém? Nós vamos ler alguns textos aqui, eu quero ressaltar para que você veja o quanto que é importante para Deus que a gente tenha essa vida, amém? Gálatas 3, 11 diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Olha o Senhor destacando aqui, porque o justo viverá pela fé. Lá em Romanos 1,17, a palavra também diz um pouco sobre isso. E fala lá assim: pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Em Hebreus 10, 38 fala assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe, por que eu destaquei esses três textos aqui para você? Para você ver que quando a gente quer enfatizar alguma coisa, a gente repete, né? Você já conversou com pessoas que repetem bastante, né, as coisas.
eu sei que no meu cotidiano, né, é interessante, porque às vezes eu preciso ir ao mercado ou eu preciso fazer uma compra, né? E quando a minha esposa sempre pede, ela fala várias vezes: olha, traz isso, isso e aquilo. E ela repete por várias vezes. E sabe por que que ela faz isso? Porque aqueles produtos que ela deseja é importante, é essencial, eu não posso esquecer. Amém? Você sabe que Deus também, existem coisas que são primordiais e Deus quer que você não esqueça. E por isso que a palavra vem, né, sempre enfatizando: o justo viverá pela fé. Sabe? É muito importante. E eu e você, nós não podemos esquecer que essa é a maneira que Deus quer que eu e você vivamos, pela fé, né? E tem um texto que, mais um texto que eu acho interessante, porque esse texto ele é um pouco diferente. Nós vimos esses 3 textos que enfatiza Deus falando conosco, que Ele deseja que nós vivamos pela fé. Mas esse texto, ele traz algo diferente. Vamos ler lá? Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aleluia! Então olha só, que dessa 4ª vez, né? O Senhor ele não fala o justo viverá pela fé, mas ele fala que o justo viverá pela sua fé, né? Você sabe que não é à toa que está dessa forma, né? Deus, ele quer que cada um viva segundo a sua fé. Amém? E tem coisas no mundo espiritual que não dá pra gente terceirizar. Amém? E Deus, ele não quer que você fique o resto da sua vida sendo dependente da fé do outro, de você ser dependente da fé de alguém, sabe? Um exemplo disso é quando a gente percebe um bebê, né, recém-nascido, que ele é totalmente dependente, né? Ele precisa do outro, né? Ele precisa do outro para tomar banho, ele precisa da mamãe para tomar banho, precisa da mamãe e do papai para dar comidinha lá para ele, né? E por um tempo isso passa a ser uma rotina para ele, amém? Mas isso não vai ficar para sempre, amém? Por quê? Porque esse bebê ele vai crescendo, né? Essa criança ela vai crescendo, né? E imagina o quão ridículo seria agora essa criança mais velha, de uns 11, 12 anos, né? Já entrando na adolescência. Imagina o pai dando comidinha na boca, né? Precisando do pai e da mãe para tomar banho, né? Então esse comportamento ele não seria um comportamento tão adequado, não é mesmo? Por quê? Porque houve um crescimento, né? E sabe que conosco é da mesma forma, meu querido. Espiritualmente, Deus quer que você cresça. Deus quer que você se desenvolva. O objetivo de Deus nessa noite é trazer essa palavra a você. Ele deseja que você cresça em fé. Amém? Então, não é mais tempo de você ficar só dependente da fé do outro. Deus quer que você caminhe segundo a sua fé. A fé que Ele te deu. Amém? E querido, você precisa desenvolver, nós precisamos desenvolver. E o quanto é importante o crescimento
o desenvolvimento de um ser humano. O quanto é importante que eu e você cresçamos. Amém? E Deus, Ele quer te dizer isso. Eu quero que você cresça. Eu quero que você se desenvolva. Amém? E não sei se você entende isso, mas a semente ela é plantada, né? E ela começa a crescer. Mas muitas vezes se coloca o adubo para acelerar o crescimento. Amém? Aleluia! Você sabe que Deus, Ele deseja, né, que você cresça através dos ensinos da palavra de Deus. Por isso é tão importante, querido, que você se agregue a uma igreja, que você aprenda a palavra de Deus, que você seja ensinado pela palavra de Deus. Por quê? Porque quando você faz parte, quando você é ensinado, né? Deus é como se Deus colocasse o adubo nessa semente que está sendo plantada dentro de você, que é a palavra de Deus. E isso vai acelerar o teu crescimento. Isso vai acelerar, vai fazer com que você cresça cada vez mais rápido e da maneira mais saudável possível. Sabe que nesse tempo Deus está acelerando, querido. Está acelerando o crescimento, porque o Espírito dele é aquele que está produzindo o nosso crescimento. E o Espírito Santo de Deus é aquele que está trazendo esse adubo para que essa semente cresça, para que essa semente acelere. Amém? E cada vez mais você cresça em graça, cresça em conhecimento e cresça em fé, querido, porque essa é a vontade de Deus, porque é a maneira de agradar a Deus. Amém? Sabe, eu e você, nós precisamos criar dentro de nós o desejo e o compromisso de aprender a palavra de Deus. Sabe, uma criança, ela é sedenta, né? Ela precisa do leite, né? Você já viu um recém-nascido, né? Em quase todos os momentos, né? Ali, né? Constantemente, ele precisa do leite para quê? Para que ele cresça, para que ele se desenvolva. Amém? Então, essa é a vontade de Deus. Amém? Para as nossas vidas, desculpa. E a palavra diz que o justo viverá pela sua fé. Amém? Sabe, é importante que você saiba que andar pela fé é tão importante, tão essencial, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Lá em Hebreus 11:6 fala isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. E é importante que todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele que vem até Deus, creia que Ele exista, né? Creia. Ei, querido, se você está crendo que Deus existe, creia de fato e não creia de qualquer forma, né? Não é isso que a palavra está dizendo. Está dizendo, creia da maneira correta. E qual que é a maneira correta que você deve crer? Que Ele é presenteador, galardoador dos que o buscam. Ei, querido, você não vai ficar de mãos vazias quando você buscar o Senhor. Amém? Quando você se propõe a buscar a Deus, Ele é presenteador. Ei, querido, coisas vão começar a acontecer. O sobrenatural de Deus começa a se manifestar na vida daquele que crê. Sabe, as coisas que são impossíveis de acontecer naturalmente serão possíveis de acontecer, porque Deus é presenteador dos que o buscam. Mas eu e você precisamos fazer algo. Nós precisamos nos levantar
Amém? Nós precisamos nos levantar em ação, crendo, aleluia, crendo de fato, amém? Aleluia. E sabe, também um outro aspecto que é importante a gente ressaltar aqui é que tudo que é diferente de fé é pecado. Você sabia disso? Verdade. Tudo que é diferente de fé é pecado. Eu gosto muito de um texto que está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 20. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Romanos 14, versículo 20. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Mas aquele que duvida, ele continua no 22, ó. Tens tu fé, tem-na em ti mesmo, diante de Deus, bem-aventurado é aquele que não condena a si mesmo no que aprova, mas aquele que duvida, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Olha que interessante esse texto. O apóstolo Paulo, né, trazendo ali, né, a igreja de Roma, né, e aqui a gente vê uma situação que é o fato de comer carne, né? Então, na igreja havia um grupo ali de pessoas que seguiam a lei judaica, né? E existia um grupo de pessoas que também elas comiam, né? Diferente da lei judaica, comiam comidas sacrificadas aos ídolos, né? E existia um outro grupo da fé, que eram aqueles que comiam sem nenhum problema, né? E olha lá a confusão que estava na igreja. E agora? O que é correto? O que não é correto? E o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele traz algo, ele está ensinando, né, a igreja que não devemos ferir a nossa consciência. Por quê? Porque tudo que é fora de fé é pecado. Amém? Então nós precisamos entender isso, que tudo que não provém de fé é pecado. Amém? O pecado, querido, ele não deve fazer parte da vida do crente. Amém? O pecado ele não deve fazer parte da sua vida. Amém? Eu não estou dizendo que você nunca mais vai pecar ou que você nunca mais vai errar. Mas você que crê em Deus, você que entregou a sua vida, sabe, o pecado ele não pode mais ser um estilo de vida seu, amém? Mas você precisa ter um modo de vida diferente, amém? É interessante que Jesus, quando ele se depara com aquela mulher adúltera, né, onde aqueles religiosos queriam condená-la, né, e eles perguntam a Jesus, né, o que deveria ser feito ali, né, porque a lei mosaica dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada, e a intenção daqueles homens era de condenação mesmo. Mas quando eles indagam a Jesus, né, Jesus fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aquelas palavras constrangeram aqueles homens, e eles deixaram as pedras ali e foram embora. E Jesus se vira aquela mulher e ele diz assim: onde estão aqueles que queriam te apedrejar? Onde estão? E já não havia mais ninguém. E é interessante que Jesus ele fala àquela mulher: vai e não peques mais, né? Então, quando nós temos um encontro real com Cristo, quando
Jesus, ele opera nas nossas vidas, querido. Nós precisamos entender que nós devemos fugir do pecado. O pecado, ele não deve mais ser um estilo de vida nosso. Amém? Preocupação é pecado, né? Viver uma vida fora de fé é pecado, querido. E sabe, Jesus, ele era o maior exemplo de tranquilidade e calma, sabe? E isso é um desafio para mim. Isso deve ser um desafio para você. Sabe, o estilo de Jesus, viver a maneira como ele viveu, né? De forma calma, tranquila, em paz, né? Lá em Filipenses 4, versículo 6, a palavra diz assim: de nada estejais solícitos, antes sejam conhecidas vossas petições em tudo, né? Pelas orações e súplicas, com ações de graça, é o que diz a palavra. E diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ele guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe? Nessa noite o Senhor, ele fala com você, e nessa noite ele diz a você, sabe? Troque a sua preocupação, troque toda essa inquietação pela paz que vem de Deus, amém? Pela paz que está nele, pela paz que vem da palavra de Deus, amém? Aleluia. Sabe, é muito importante a gente ter uma vida de fé. Por quê? Porque o ser humano, ele só vai poder desfrutar das bênçãos de Deus por meio da fé. Querido, você nunca vai poder experimentar das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida, se não for pela fé. É o que diz a palavra. Lá em Efésios 1:3, a palavra diz isso, diz lá: bendito Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Sabe? A palavra diz que ele nos abençoou, aleluia. Observe que esse verbo está no passado, ele já nos abençoou lá no passado. Os nossos problemas, eles já foram resolvidos lá no passado. E, querido, quando Jesus se entregou naquela cruz, quando ele pagou o preço por você, os seus problemas foram resolvidos ali. Aleluia! E ali foi pago um alto preço. E agora você pode desfrutar das bênçãos em Cristo Jesus. Aleluia! Muitas pessoas pedem a Deus coisas que ele já deu. Querido, Cristo já deu. Amém? Ele já te abençoou. Aleluia! Ele já te curou. Ele já te libertou, ele já te prosperou. Então, querido, você só precisa crer e tomar posse pela sua fé. Amém? A gente faz isso por fé e não por vista. Aleluia. Sabe, muitas pessoas, o problema de muitas pessoas é que elas pautam as suas vidas por meio daquilo que estão sentindo, por meio daquilo que está diante dos olhos delas, naturalmente. E fé é totalmente oposto ao natural. Fé é você crer além do natural. É você olhar no futuro, de fato, ver aquilo que Deus já fez por você e tomar posse, ainda que não tenha se manifestado, querido. Ainda que não tenha chegado ainda, literalmente, mas você já tem. Amém? Eu gosto de comparar a uma situação quando você compra, faz uma compra, e nesse tempo é muito comum, né, as pessoas comprarem virtualmente, né, pela internet, né? E é interessante quando você compra, por exemplo, um livro pela internet,
E é comum você dizer, olha, eu tenho tal livro, não é? Por que que você diz isso? Porque você comprou, mas o livro ainda não chegou. Mas você diz, você fala que é seu, que você já tem. Ei, querido, é dessa maneira que nós temos que viver aqui nessa terra, né? Tomando posse daquilo que nós já temos nele, tomando posse daquilo que ele já fez por nós. Então eu digo, eu já sou curado, eu já sou liberto, eu já sou próspero. Por quê? Porque ele já fez isso por mim. Aleluia! Sabe, o que somos, o que temos, o que podemos em Cristo. Se você ler lá o livro de Efésios, a carta aos Efésios, você verá o quanto, né, de coisas que você é em Cristo Jesus, coisas que você tem nele. Você pode. E todas essas coisas Deus já te abençoou. Aonde? Nos lugares celestiais. Então você precisa se levantar em fé, crendo, amém? Crendo e tomando posse. Você pega nos lugares celestiais, amém? Com a sua fé. Você toca nos lugares celestiais com a sua fé, amém? Aleluia. Sabe, quando Jesus ele ensinou os discípulos a orarem, né? Ele diz assim: tua vontade seja feita na terra como é no céu. Ei, querido, olha que maravilha isso. Quando Deus fala, quando Jesus ele fala isso, quando Jesus ele ensina e ele fala assim, olha, vocês precisam entender isso, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é no céu. E eu quero te perguntar uma coisa: no céu tem doença? No céu tem falta? No céu tem querido, problemas? Então, que seja feita aqui na terra como é no céu. Então creia, querido, aleluia. Você precisa manifestar na terra, por fé, crendo, amém? Crendo, sabe, imagina uma conta bancária, né? E essa conta bancária, ela está recheada, amém? Imagina isso, e você tem essa conta cheia, né? Só que essa conta cheia, ela não vai servir de nada se você não ir lá e sacar o dinheiro. Se você não ir lá e fazer alguma coisa, amém? Você sabe que Deus ele abriu uma conta cheia para você no céu. Aleluia! Uma conta cheia de bênçãos. Tudo que você precisa está lá, ó, recheado, tá repleto. Aleluia, aleluia. Mas você precisa sacar, querido. Você precisa ir lá e sacar. Isso só é possível pela fé. É crendo. Essa conta ela está sem limites. Aleluia. Tem tudo. O que é que você precisa nessa noite? Deus ele te pergunta: o que é que tem te afetado? Ei, você já tem disponível isso lá no céu? Então vá pela sua fé. Aleluia. Pela sua fé, vá lá e pegue. Em nome de Jesus. Aleluia. É uma cura que você precisa? Então, pela sua fé, creia e seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Ei, o que é que você necessita? Aleluia. Haha. Sabe, Deus deu a fé a cada um de nós. E ela, querido, ela é importante para nós. Ela é importante. Então, nessa noite, creia. Nessa noite, creia, querido, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Deus é poderoso para realizar o que é impossível na sua vida. Amém? E se você crê nessa noite,
Você pode acionar essa fé que está dentro de você. Aleluia! Você pode fazer isso. Querido, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o natural, não olhe para as coisas que estão diante dos teus olhos somente, mas olhe para o alto, olhe para os céus, olhe para aquilo que Deus tem para você, aleluia, e tome posse. Sabe, me fez lembrar daquela mulher com fluxo de sangue. A palavra de Deus fala que aquela mulher, ela já sofria há 12 anos. Ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, tentando resolver aquele problema. Já estava fraca. Já não tinha, naturalmente, nenhum tipo de esperança para ela. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do que Jesus podia fazer, do que Jesus estava realizando. Oh, querido, aleluia! Você sabe que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação. Por isso que você precisa da palavra, porque quanto mais você ouvir a palavra, mais a sua fé vai aumentar, mais a sua fé vai crescer. E aquela mulher diz lá que ela ouviu. Aleluia! E sabe que quando ela ouviu, ela não ficou mais da mesma maneira. Aleluia! Sabe, ela estava debilitada, querido, mas ela ouviu. E o fato dela ouvir impulsionou ela a fazer algo. Aleluia! E sabe o que ela fez? Ela começou a colocar a fé dela em ação. E ela disse: se eu apenas tocar a orla do vestido dele, eu serei curada. Querido, aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus. Ela foi ao encontro de Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, você precisa ir ao encontro de Jesus nessa noite. Você precisa ir ao encontro dele nessa noite. Aleluia! Vá ao encontro dele. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia! Aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus. A situação dela, naturalmente, ela estava fraca, ela estava debilitada. Talvez seria impossível aquela mulher ir até Jesus. Mas sabe, fé faz as coisas impossíveis acontecer. A fé, ela faz com que forças sejam criadas dentro de você que você nem imagina o que poderá fazer quando você anda em fé. Aleluia! E aquela mulher foi ao encontro de Jesus. Sabe, Jesus estava cercado de uma grande multidão. De uma grande multidão. Aleluia! A multidão apertava ele, mas aquela mulher não desistiu, aquela mulher continuou. E ela dizia o tempo todo: se eu apenas tocar as vestes dele, eu serei curada. Aleluia! Sabe, é no momento do aperto, é no momento das dificuldades que você precisa dizer. Você precisa dizer, porque a fé fala, querido. A fé fala. Aleluia! E nós precisamos deixar que a fé fale. Aleluia! E a multidão apertava cada vez mais a Jesus, e ela dizia: se eu apenas tocar as vestes dele, eu serei curada. E ela finalmente toca nas vestes de Jesus. E Jesus fala: alguém me tocou. Sabe,
para tudo, alguém me tocou. Os discípulos disseram a Jesus e falaram assim: Mestre, mas estamos cercados de uma multidão e a multidão aperta cada vez mais. Como é que você pode dizer que alguém te tocou? Jesus diz: de mim saiu virtude. O poder saiu, alguém me tocou de uma forma diferente, porque virtude saiu, o poder saiu. Ei, querido, quando você toca em Jesus pela sua fé, poder sai, poder vem e te toca de uma maneira especial e cria coisas que talvez seria impossível você fazer. Aleluia! E foi assim. Aquela mulher foi totalmente curada. Aleluia! Aleluia! Foi totalmente curada. Aquilo que era impossível para os médicos, aquilo que era impossível para as pessoas, naturalmente até mesmo para ela, aconteceu. Sabe, porque fé é algo poderoso. Você tem a fé. E se essa palavra está chegando até você, e você agarrar essa palavra e você crer, você pode tocar em Jesus, como essa mulher fez. Amém? Aleluia! Sabe, querido, é muito importante que nesses dias você viva pela sua fé, a fé que vem de Deus. Amém? Por isso, eu quero orar juntamente com você. Amém? Se você desejar fazer. E se você crer nesse Jesus que está aí com você pela sua fé, você pode ser curado. Você pode ser liberto. Oh, querido, recursos podem chegar. Creia nisso. Vamos orar. Amém? Feche seus olhos. Oh, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra não volta vazia, mas ela faz aquilo que ela foi designada a fazer. E eu creio nessa noite que aquele que está orando comigo, com fé, crendo em seu coração, eu não sei o que essa pessoa está enfrentando, eu não sei quais são as lutas, Pai, mas eu sei que a Tua fé, a fé que o Senhor depositou dentro de nós, ela pode manifestar poder, virtude, Senhor, que pode modificar tudo. Aleluia! Eu creio. Por isso, nessa hora, eu oro juntamente com essa pessoa que está orando, crendo, Pai. E eu declaro agora, Senhor, o poder maravilhoso do nome de Jesus. Você que está passando por uma enfermidade, eu declaro a cura nos teus ossos, eu declaro a cura, em nome de Jesus Cristo, que o teu corpo entre em linha com a palavra de Deus, que a tua mente entre em linha com a palavra de Deus, recebe a cura pela fé em Cristo Jesus. Eu declaro libertação chegando, em nome de Jesus, a libertação que vem pela fé, seja livre agora de toda condenação, seja livre em nome de Jesus. A sua vida nunca mais vai ser a mesma pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Que te toca, que te transforma, que explode um poder maravilhoso que traz vida ao teu coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, porque nós celebramos. Eu declaro, Senhor, contas sendo pagas. Aleluia, recursos chegando, Pai. Oh, em nome de Jesus, eu declaro tudo isso, porque assim eu creio, Pai. Assim eu creio, porque Tu és o Deus provedor, Tu és aquele que cuida
E pela fé nós nos apropriamos de tudo aquilo que nós temos em Ti, Pai. Obrigado, Papai, nós Te louvamos pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, porque eu creio que aquele que está orando com fé, Pai, está sendo tocado pelo Teu poder, Pai. Está sendo tocado pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Querido, entregue a sua vida a Jesus. Você que ainda não fez, faça isso. Amém. E você que talvez por algum tempo você deixou os caminhos, volta para Cristo, querido. Jesus não se esqueceu de você. Volte-se a Ele. Amém. Aleluia. Que Deus possa fazer cada vez mais prosperar a tua vida. Amém? E eu creio que pelo conhecimento da palavra de Deus, pela palavra de Deus, pela pregação dessa palavra, a sua fé vai ser cada vez mais acrescida, cada vez mais aumentada. Em nome de Jesus. Por isso, eu quero te convidar a estar conosco. Amém? Neste domingo, às 18 horas, na Igreja Batista Palavra e Vida, no Jardim Eliana, amém? Você pode acompanhar aí, no chat tem aí o nosso endereço, os horários de culto, e você é o nosso convidado, amém? Sabe, crie expectativa, querido, porque Deus tem nova vida para você, amém? Tem coisas tremendas a realizar e fazer na sua vida, amém? Eu te espero lá e certamente será um prazer poder estar contigo. Amém? Te amo em Jesus Cristo. Vá na prática da palavra. Em Cristo Jesus você é muito mais que vencedor. Amém? Graça e paz.